Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 16 do vestibular do ITA 2008, que nos diz: a soma de todas as soluções distintas da equação cosseno de 3x mais 2 vezes o cosseno de 6x mais cosseno de 9x igual a zero, que estão no intervalo de x entre 0 e π sobre 2, incluindo 0, incluindo π sobre 2, é igual a qual dessas alternativas? Bom, antes de começarmos a descobrir quem são os valores de x entre 0 e π sobre 2 que satisfazem essa equação, vamos nos lembrar de alguns fatos importantes que vão ser úteis na resolução do nosso problema. O cosseno de p mais q é igual a quanto, né? É igual ao cosseno de p vezes o cosseno de q menos o seno de p vezes o seno de q. E o cosseno de p menos q é igual ao cosseno de p vezes o cosseno de q mais o seno de p vezes o seno de q. E a gente pode somar essas duas equações. Então, somando, obtemos cosseno de p mais q mais o cosseno de p menos q igual a 2 vezes o cosseno de p vezes o cosseno de q. Nessa parte aqui vai se cancelar com esta ao a gente fazer a soma. E agora a gente pode fazer o seguinte: a gente pode fazer uma mudança de variável, chamar p mais q de a e vamos chamar p menos q de b. Então, somando essas duas equações, né, p mais q igual a p menos q igual a b, nós obtemos que 2p é igual a a mais b e, portanto, o p vai ser igual a mais b dividido por 2. Né? E se a gente pegar esse p aqui, ó, de a mais b sobre 2 e substituir ou na primeira equação ou na segunda equação, o q a gente vai obter a menos b dividido por 2. Então, o que nós podemos fazer? A gente pode usar esta fórmula aqui para resolvermos esse exercício. Né? No lugar do p mais q, então a gente troca pelo a, né? Porque foi assim que a gente escreveu. Então fica cosseno de a mais o cosseno de b, né? O p menos q é igual a b, é igual a 2 vezes o cosseno de p, ou seja, o cosseno de p mais q, ou melhor, cosseno de a mais b sobre 2. Né? Esse aqui é o p, né? O p é a mais b sobre 2, multiplicado pelo cosseno de q, só que o q é a menos b sobre 2. A menos b dividido por 2. E, portanto, essa equação nós vamos utilizar para resolvermos este exercício. E como que a gente vai fazer isso? Ó? Então, olha só. A gente pode escrever esta equação da seguinte maneira. A gente pode escrever assim, ó, como o cosseno de 3x mais o cosseno de 6x, aqui a gente coloca um parênteses, mais cosseno de 6x mais cosseno de 9x. Né? Tudo isso daqui é igual a zero. Só desmembrei o 2 vezes cosseno de 6x em cosseno de 6x mais o cosseno de 6x. E daí a gente pode fazer o seguinte, aqui a gente pode usar, ó, a fórmula que está em vermelho para cá e para cá. No caso desta parte aqui, a gente pode pensar que o A é o 6x e que o B é o 3x. Então, só isso daqui a gente pode escrever assim, como 2 vezes o cosseno de A mais B sobre 2. Né? 6x mais 3x sobre 2 dá 9x dividido por 2, vezes o cosseno de a menos b sobre 2. 6x menos 3x dá 3x. 3x dividido por 2. Mas, agora como que a gente pode escrever essa expressão na forma de produto, né? Como a gente está vendo aqui na fórmula em vermelho. Então, olha só. Nós temos o seguinte, ó. Como a gente está pensando aqui que o 9x vai fazer o papel do A e o 6x vai fazer o papel do B, então isso daqui vai ficar, né? Essa expressão se transforma em 2 vezes o cosseno de 9x mais 6x sobre 2, ou seja, 15x dividido por 2, vezes o cosseno de 9x menos 6x dividido por 2, ou seja, 3x
dividido por 2. E tudo isso é igual a 0. Então, nós podemos pegar esta equação, ó, que está aqui, podemos dividir por 2 dos dois lados dela. Daí a gente cancela esse 2 e cancelamos esse 2 aqui. E podemos fazer o seguinte também mais. Podemos colocar o cosseno de 3x sobre 2 em evidência, porque o cosseno de 3x sobre 2 aparece aqui e aqui. Então, colocando o cosseno de 3x sobre 2 em evidência, o que nós vamos obter? Cosseno de 3x dividido por 2 vezes o cosseno de 9x sobre 2 mais o cosseno de 15x dividido por 2. E tudo isso igual a 0. E agora, novamente, a gente pode usar a mesma fórmula em vermelho para cá. Ó. Então, a gente tem cosseno de 3x sobre 2 vezes... Agora que vai ficar, então, usando a fórmula vermelha, vai ficar 2 vezes, pensando que o 15x sobre 2 faz o papel do A e o 9x sobre 2 faz o papel do B, então vamos obter 2 vezes o cosseno de 15x sobre 2 mais 9x sobre 2 dividido por 2. Então, 15x mais 9x dá 24x. Vai ficar 24x dividido por 2, ou seja, 24x dividido por 4, e dá 6x, multiplicado pelo cosseno de 15x sobre 2 menos 9x sobre 2, que dá 6x sobre 2. E 6x sobre 2 dividido por 2 dá 6x sobre 4. Só que 6x sobre 4 é a mesma coisa que 3x sobre 2. A gente pode simplificar. Vai ficar 3x dividido por 2. Então, tudo isso daqui, né, é igual a 0. A gente pode juntar esse cosseno de 3x sobre 2 com esse cosseno de 3x sobre 2. Vamos obter cosseno ao quadrado de 3x sobre 2 vezes... A gente já pode cancelar esse 2, né, dividindo os dois lados por 2. A gente tem um 0 aqui do lado direito. Então vai ficar cosseno ao quadrado de 3x sobre 2 vezes o cosseno de 6x igual a 0. Então, como o produto desses dois números aqui é igual a 0, o que nós podemos fazer? Né? A gente sabe que ou o cosseno ao quadrado de 3x sobre 2 é igual a 0, ou o cosseno de 6x é igual a 0. Ou seja, ou o cosseno de 3x sobre 2 é igual a 0, né? Se a gente extrair a raiz quadrada aqui, a gente vai obter cosseno de 3x sobre 2 igual a 0. Um número elevado ao quadrado para ser 0, o número em si tem que ser igual a 0. Ou o cosseno de 6x é igual a 0. E agora a gente tem que se perguntar quais são os valores de x, tais que isso daqui é igual a 0, ou isso daqui é igual a 0. Então, olha só, vamos começar a pensar nessa parte aqui, ó, o cosseno de 3x sobre 2 igual a 0. Bom, no ciclo trigonométrico, quais são os ângulos tais que o cosseno desse ângulo é igual a 0? São os ângulos da forma 2k mais 1π dividido por 2. Né? E tem aqui o ciclo trigonométrico, ó. Aqui e aqui o cosseno é igual a 0, ou seja, no π sobre 2, no 3π sobre 2, no 5π sobre 2, no 7π sobre 2, no 9π sobre 2 e assim por diante. Ou seja, quando o ângulo for da forma 2k mais 1 vezes π sobre 2, em que k é um número inteiro, então o cosseno do ângulo ele é igual a 0. O que isso significa? Né? Que o 3x sobre 2 ele tem que ser um ângulo desse tipo aqui, ó, 2k mais 1 vezes π dividido por 2. Tem que ser um número ímpar multiplicado por π dividido por 2. Daqui a gente pode cancelar o 2 com o 2, né? Fica 3x igual a 2k mais 1 vezes π. Só que acontece, né? O x aqui ele vai ser o quê? Ele vai ser 2k mais 1 vezes π dividido por 3. Esse x aqui, ó, ele tem que estar entre 0 e π sobre 2. Então, vamos descobrir quais são os valores de k, tais que essa expressão está entre 0 e π sobre 2. Então, vamos colocar aqui. 0 é menor ou igual que 2k mais 1 vezes π dividido por 3, menor ou igual que π sobre 2. A gente pode multiplicar essa expressão toda aqui por 3, né? Deve ficar 0, menor ou igual que 2k mais 1 vezes π, menor ou igual que 3π dividido por 2. Eu simplesmente multipliquei por
3 dos dois lados, daí dividindo por π, vamos obter 0 menor ou igual que 2k mais 1 menor ou igual que 3 sobre 2. Agora a gente pode pegar essa desigualdade, somar menos 1 em toda ela, daí vai ficar menos 1 menor ou igual que 2k menor ou igual que 3 sobre 2 menos 1. 3 sobre 2 menos 1 dá 1 sobre 2. Então, quem é o k? A gente pega essa desigualdade aqui e divide por 2, vamos obter menos 1 sobre 2 menor ou igual que k menor ou igual que 1 sobre 4. Então, só que o k ele é um número inteiro, né? Quais são os números inteiros que estão entre menos 1 sobre 2 e 1 sobre 4? É k igual a 0, né? A única possibilidade de número inteiro aqui nesse intervalo é k igual a 0. O que que isso significa? Significa que o x vai ter que ser igual a quem, né? O x é essa expressão aqui, ó. O x para k igual a 0 vai ser igual a π sobre 3. Para k igual a 0. Então, π sobre 3 já é uma solução para o nosso exercício, né? π sobre 3 só está entre 0 e π sobre 2. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com 6x. Então, a gente sabe que como o cosseno de 6x é igual a 0, então, nós temos o seguinte, né? Que o 6x ele tem que ser um número da forma 2k mais 1 vezes π dividido por 2. Em outras palavras, o x ele tem que ser da forma 2k mais 1 vezes π dividido por 12. Esse é o x. Só que esse x ele tem que estar entre 0 e π sobre 2. Então vamos colocar aqui 0 menor ou igual que 2k mais 1 vezes π dividido por 12 menor ou igual que π sobre 2. A gente pega essa desigualdade e multiplicamos por 12. Vai ficar 0 menor ou igual que 2k mais 1, né, vezes π menor ou igual que 6π. E daí a gente cancela o π, ficamos com 0 menor ou igual que 2k mais 1 menor ou igual que 6. Somamos menos 1, então ficamos com menos 1 menor ou igual que 2k menor ou igual que 5. Dividimos por 2 dos dois lados, ficamos com menos 1 sobre 2 menor ou igual que k menor ou igual que 5 dividido por 2. Então, quais são os números inteiros k que estão entre menos 1 sobre 2 e 5 sobre 2? Bom, depois do menos 1 sobre 2, o número inteiro, né, à direita é o 0. Depois é o 1. Depois vem o 2, né? Como o 5 dividido por 2 é 2,5, então os únicos números inteiros que estão entre menos 1 sobre 2 e 5 sobre 2 são esses aqui. 0, 1 e 2. Então, quando o k for igual a 0, olhando para cá, ó, quem vai ser o x? O x vai ser igual a π dividido por 12. Quando o k for igual a 1, o x ele vai ser 3π dividido por 12. Só que 3π dividido por 2 é a mesma coisa que π dividido por 4. Né? Mas a gente pode deixar assim, a gente pode deixar na forma 3π dividido por 12. Porque daqui a pouco a gente vai ter que somar, né? Daí vamos deixar já tudo com o mesmo denominador. E quando k é igual a 2, vai ficar 5π dividido por 12. Então, 5π dividido por 12. Então, quantos são os valores de x que satisfazem esta equação? São 4. É x igual a π sobre 3, x igual a π sobre 12, x igual a 3π sobre 12 e x igual a 5π dividido por 12. E lembre que a gente precisa somar esses valores, né? Então, vamos somar agora. Então, a gente tem que somar o π sobre 3. O π sobre 3 é a mesma coisa que 4π sobre 12. 4π dividido por 12. Não. A gente tem que somar com esses valores aqui. Ó. Quanto que é π sobre 12 mais 3π sobre 12 mais 5π sobre 12? 5π mais 3π dá 8π. 8π mais π dá 9π. Então vai ficar 9π dividido por 12. Então somando, né, 9π mais 4π vai ficar 13π dividido por 12. Então a soma de todas as soluções para essa equação é 13π dividido por 12. Então vamos olhar lá, né, no gabarito qual que vai ser a nossa resposta. Perceba que a nossa resposta vai ser a letra E, 13π dividido por 12. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.